aleluia, 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 aleluia. Se alguém me ama, guardará minha palavra. É o meu Pai o amará e a Ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Nos recolhamos num tempo de silêncio, no íntimo do nosso coração, acolhamos esta palavra com alegria e que o Espírito Santo alcance-nos a plena alegria pela compreensão de tudo quanto Deus hoje nos fala. Rezemos. Amém. Irmãs, irmãos, caminhamos para o desfecho final do ano litúrgico. Mais 3 domingos e encerramos o nosso ano litúrgico. E encerramos também a leitura do Evangelho de Mateus. Estamos com Jesus já bem perto da conclusão de sua missão, o desfecho final de sua obra redentora, chegando em Jerusalém, o confronto com as autoridades religiosas, políticas, econômicas, sociais, culturais, e sua morte e sua ressurreição. Estamos acompanhando já há vários domingos a tensão, o conflito que se estabeleceu com a chegada de Jesus em Jerusalém. Não foi uma chegada tranquila, não foi um clima ameno que continuou depois das aclamações das multidões que cantavam: Bendito o que vem em nome do Senhor, hosana ao filho de Davi, na entrada de Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos. Daquela empolgação das multidões, ele foi para o templo, realizou a purificação do templo e a partir daquele chicote na mão, das mesas dos cambistas e da expulsão dos vendilhões do templo, um processo tenso desencadeou.
Vimos já Jesus no diálogo com os anciãos do povo e com os sumos sacerdotes. Domingo passado vimos Jesus com os partidários de Herodes, os herodianos e os discípulos dos fariseus. E hoje vemos os fariseus que recebem uma notícia pesada, que Jesus fez calar os saduceus. Vamos lá? Mateus capítulo 22, versículo 34 a 40. Eu não sei, irmã, irmão, se você que acompanha a cada domingo com a sua Bíblia à mão aí em casa, tem conseguido fazer uma progressão na compreensão do mistério de Cristo, mas mais ainda, tem conseguido permitir ser alcançado pela palavra. Na medida que a gente vai caminhando, parece que vai ficando assim tudo tão claro, tão evidente, que não tem a menor possibilidade da gente dizer que não dá para entender, não dá para viver a alegria do Evangelho, porque não fica claro. A palavra de Deus de tal forma, o Espírito Santo de tal forma, esclarece-nos, não só para a razão, para a inteligência, mas para fazer-nos participar da alegria do reino. E hoje, Jesus convida-nos a dar um passo, impressionante passo, na direção de coisas muito mais elevadas do que aquelas que buscamos comumente na religião e na fé. Tomemos. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Desde a destruição do templo, com a invasão dos babilônios em Jerusalém em 587, muito tempo depois, 538, Ciro, o rei persa, autoriza a reconstrução do templo. Autoriza não, financia, é mais. O rei persa financia a reconstrução do templo, dispõe para que os que estavam no território da Babilônia pudessem voltar, se desejassem, para retomar a vida, e alguns grupos de famílias começam a reivindicar o direito de ter membros de suas famílias, com articulação, lógico, religiosa, mas também política, e de pressão política e econômica, desenvolve uma casta do grupo dos sacerdotes com esse grupo chamado os saduceus. Eram predominantemente formados por uma família de numerosos membros do grupo dos sacerdotes. Os saduceus, portanto, desde o século V, VI antes de Cristo, descende de uma linhagem longa que toma conta do templo. Se tornou uma casta grande, consolidada, assim, firme, na defesa, claro, da religião, do templo, mas na defesa também dos seus privilégios. Imagine que é o grupo dos sacerdotes. Que tema é que eles debatiam com Jesus, que Jesus os fez calar? O tema era importantíssimo, acerca da ressurreição. Se você tem aí em casa a sua Bíblia, nós estamos aqui no versículo 34. Se você pegar o versículo 23 até o 33, é exatamente a polêmica da discussão de Jesus com os saduceus. Depois que os discípulos dos fariseus e os partidários de Herodes foram embora, calados por Jesus acerca do imposto de César,
vem o grupo dos saduceus e o texto da sua Bíblia vai dizer algo próximo a isso. Os saduceus que dizem que não há ressurreição apresentam a questão para Jesus acerca do levirato. Uma mulher, 7 irmãos, todos morrem. Quem será a esposa? Ela será a esposa de quem nos céus? Jesus diz que nenhum vai ser marido dela, porque no céu é outra realidade. A gente às vezes fica mexendo com o templo, com a religião, com a igreja, e a gente pensa que o céu vai ser isso aqui, mas o céu é muito mais do que isso aqui. Infinitamente mais. Porque aqui a gente tem carência, diz Jesus, no céu ninguém tem carência, no céu ninguém precisa casar, nem se dar em casamento. Lá você não sente falta da outra metade, não te falta nada, não precisa complementar com ninguém. Você é uma plena obra de Deus na presença do próprio Deus. Isso é tão importante, porque chama a gente a elevar o olhar para uma realidade superior a essa do templo e da religião. Nós somos homens e mulheres do céu. Mas, tem umas questões polêmicas. Jesus cita Êxodo 3, 6, 15 e 16. Jesus, falando com os saduceus, diz assim: vocês nunca leram nas Escrituras? Citando Êxodo 3, 6. Deus se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus se apresenta a Moisés como Deus que se revela como um Deus dos primeiros pais. O Deus vivo, que conduz a história dos vivos para o eterno, onde nada vence a força da vida, que é eterna. Deus, Ele não é Deus dos mortos, mas dos vivos, diz Jesus aos saduceus. Ainda acerca da polêmica de uma mulher e 7 maridos, irmãos, o levirato. Pronto. Jesus fez calar. Presta atenção que no versículo 34 de hoje diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os sacerdotes, a casta sacerdotal. Imagina, para calar padre não é fácil. Para calar sacerdote não é fácil. Jesus fez calar os saduceus acerca de um tema que eles reivindicavam uma interpretação, pensando que eles resolviam o problema. Não há ressurreição dos mortos. Jesus fez calar, falando para sacerdote das Escrituras e falando do poder de Deus. No versículo 33, quando Jesus faz calar os saduceus, termina esse bloco do texto dizendo assim: ao ouvirem isso, as multidões ficaram impressionadas com o ensinamento de Jesus. Porque Jesus pegou pesado demais com os saduceus, com os sacerdotes. Não só fez calar acerca da ressurreição que eles diziam não existe, mas no versículo 29, você tem sua Bíblia em casa, você pode pegar e ler lá. Jesus diz aos saduceus: estais no erro, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Uau! Essa semana fiquei pensando muito, Jesus falando isso para mim. Você está no erro, Antônio, porque você não conhece nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu perguntei muitas vezes a Jesus se eu tenho buscado conhecer as Escrituras
se eu tenho buscado e vivido segundo o poder de Deus. São as duas regras fundamentais para um sacerdote, para um cristão. É engraçado porque a gente pensa a lista de erros, um monte de outras coisas. Qual é o erro do padre? Ou qual é o erro do cristão? Para Jesus, a casta dos sacerdotes de Jerusalém, de 5 séculos, estáis no erro, porque não conheceis nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Olha, hoje nós precisamos recolocar o tema das Escrituras e o tema do poder de Deus na vida de nós padres, na vida dos pregadores, na vida da igreja, na vida dos cristãos. A força da Escritura, uma força sobrenatural que move a gente a buscar um olhar mais elevado. Eu fiquei muito marcado por essa expressão de um teólogo. O Deus vivo que conduz a história dos vivos para o eterno, onde nada vence a força da vida que é eterna. Nós pensamos a finalidade do culto e do templo é aqui. Eu vivo repetindo isso, né? Amigos e amigas, comadres e compadres, amiguinhos e amiguinhas, no aniversáriozinho, na doença, na mensagenzinha, no aplausozinho. Nós transformamos desgraçadamente a religião num clube de amiguinhas e amiguinhos. Pena. Isso se faz com grupos de frequentadores do mesmo boteco, do mesmo restaurante, não é? Do mesmo time de futebol. Não precisa de religião para isso. Não precisa. Do ponto de vista antropológico, é muito importante esses grupos, mas a religião é infinitamente mais do que um grupo de amiguinhas e amiguinhos para as coisas daqui. Um marido, uma mulher, 7 irmãos. Eu fui na igreja 7 vezes para assistir o casamento de 7 maridos dela. Tadinha, ficou viúva de todos. E você fica nesses velórios e nesses casamentos. Velórios e casamentos, um ciclo eterno de coisa daqui. Precisamos elevar o olhar. Precisamos erguer o tom. Estais no erro. Jesus fez calar a casta sacerdotal de Jerusalém, dizendo: vocês estão no erro porque vocês não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. E eu te peço, irmã, te peço, irmão, que hoje, você tenha coragem de dizer a Jesus: dá-me a graça de querer e de buscar conhecer as Escrituras e buscar e desejar conhecer o seu poder, meu Deus. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, num dos textos mais antigos do Novo Testamento, a segunda leitura de hoje, capítulo 1, no versículo 6 de Tessalonicenses, diz assim: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Eu morro de medo dessas expressões de Paulo, porque obriga-me a perguntar se eu tenho autoridade para dizer isto a um membro das comunidades onde eu já trabalhei. Paulo passou em Tessalônica, pregou o evangelho, foi embora, depois escreve uma carta dizendo: e vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Que loucura. Como é que alguém torna-se imitador nosso e do Senhor? Paulo põe 3 critérios. Acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo. Então, o critério para ser imitador do Senhor e do pregador é acolher a palavra com alegria do Espírito Santo. Não uma alegria humana. De novo, tira daqui. Não é alegria daqui. Não é alegria de laço humano, de vínculo humano. É uma alegria que transcende essa dimensão humana. Passa pelo olhar nosso, pelo abraço nosso, pela convivialidade nossa, mas ultrapassa-nos, acolhendo a palavra com alegria do Espírito Santo,
Primeiro critério. Segundo critério, apesar de tantas tribulações. Então, não é acolhendo a palavra de Deus só nas coisas boas, amém, aleluia, glória a Deus, o Senhor deu vitória, o Senhor me honrou, o Senhor me abençoou, o Senhor me honrou, amém, aleluia, o Senhor deu a vitória. Apesar de tantas tribulações. E aí vem o terceiro critério. Assim vos tornastes modelo. Acolher a palavra com a alegria do Espírito Santo, apesar das tribulações, e cada membro da igreja, como Paulo pregador e como o Senhor, tem que ser modelo. Vos tornastes modelo. Coisa que os sumos sacerdotes e o grupo dos saduceus, dos sacerdotes de Jerusalém, não podiam falar. Porque não conheciam nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Agora, qualquer miserável, indigente, pecador que abraça a fé, se torna modelo. Isso devia ser assustador para os fariseus. Como é que essa mulher, que agora mesmo era adúltera, a gente ia apedrejá-la, e agora ela já é modelo na comunidade cristã? Como é que esse paralítico que ficou 38 anos na beira da piscina, saiu num dia de sábado carregando a cama dele nas costas, e agora ele é modelo na igreja cristã? Isso devia ser pavoroso para eles, não é? Mas tem mais coisas. O acervo de coisa que vem agora. Vamos lá? Então, falamos dos saduceus, que não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Falemos agora dos fariseus, que ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Os fariseus se resumiam à essência do farisaísmo. Eles pregavam a religião pura, que consistia num resumo da Bíblia. O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e todo o resto do Antigo Testamento. Eles resumiam as Sagradas Escrituras em 613 versículos importantes. 613 versículos que resumiam. Desses 613 versículos, 248 eram preceitos. Eu devo fazer isso, eu devo fazer aquilo, eu devo guardar o sábado, eu devo pagar o dízimo, eu devo fazer isto. E 365 proibições, uma para cada dia. Pensa. Você pegar a religião, espremê-la e virar tudo que a fé católica proíbe, e você ficar dando catequese, ensinando 365 proibições, 248 preceitos. Tem um teólogo muito bom dos nossos tempos, velhinho agora, que ele diz assim: a essência do farisaísmo foi absolutizar coisas secundárias. Mas também nós podemos absolutizar coisas secundárias. Nós podemos reduzir o cristianismo e a fé cristã católica em lei. Claro que é fundamental a lei. Nós temos hoje o Código de Direito Canônico, que resume tudo, um pouquinho mais que os fariseus, em 1752 leis e vários apêndices. Então a gente precisa ainda olhar para o Código de Direito Canônico e não absolutizá-lo. E não colocá-lo na linha de importância, dizer, não, ele é a interpretação e aplicação do Evangelho, então não precisa nem de estudar a Bíblia, não precisa nem estudar o Evangelho, vamos logo no direito canônico que ele falar, ou no catecismo da igreja também, não é? Que é outro manual importantíssimo. O catecismo da igreja que eu considero
um dos melhores, o atual, um dos melhores textos da fé cristã, da história do cristianismo, está no nosso catecismo da igreja hoje. Sobretudo o texto acerca do creio e sobre a oração. É impressionante a beleza, a fecundidade do catecismo da igreja. Mas cuidado para que nós não resumamos o cristianismo como os fariseus. 248 preceitos, 365 proibições, 613 normas. Pode pegar pesado, né? Além disso, nós hoje, como os fariseus, se você entra nos canais católicos, se você acompanha nas religiões, se você entra e acompanha nas religiões de hoje, mesmo na nossa igreja, nós vamos inventando infinitas devoções. Todo dia tem um padre empolgado inventando uma devoção nova na igreja, nos canais católicos, um cenário novo, uma santa nova e uma reza poderosa nova. Me dá uma tristeza com essa tranheira. Inventamos infinitas devoções, criamos infinitas rezas poderosas, ritos, rezas, fitas, gestos, sinais de proteção, símbolo que você põe num lugar, de pendura no outro, põe no carro, põe não sei aonde, põe na bolsa, põe no pescoço, põe de pendura. Sinais de proteção, um arsenal de coisas piedosas e uma indústria poderosa de artigos religiosos que não perde nada para o templo que Jesus fez chicote nele e virou mesas dos cambistas e expulsou os vendilhões. Irmã, irmão, os fariseus de ontem e o farisaísmo de hoje consiste em absolutizar coisas secundárias e transformar coisas fundamentais, que são poucas, em esquecidas. Os saduceus, com os fariseus, tinham modos diferentes de crer. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Os saduceus atinham-se à lei escrita, principalmente o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, onde julgavam não encontrar nenhuma afirmação escrita sobre a ressurreição. Os saduceus ironizam o problema da vida eterna. Os fariseus acreditavam na vida eterna. Claro, eu posso fazer uma provocação. Os saduceus, eles não precisavam de vida eterna, porque o templo de Jerusalém se tornou um grande shopping religioso, que tinha até lugar para rezar. Um grande shopping religioso, mas tinha tanta coisa para vender e para comercializar, tinha tanta salinha para vender trem e para iniciar num movimento que ganhava uma medalhinha, que ganhava uma cruzinha, que agora você comprava o livro tal, da reza tal e da devoção tal, e todo mundo era consumidor, como nos dias de hoje, das rezaiadas. Os saduceus montaram uma estrutura, uma indústria religiosa, que eles se beneficiavam e se tornaram tão ricos, que eles diziam, com o padrão de vida que nós temos aqui, para que vida eterna? Para que céu? A gente dando conta de sustentar essa religião que nos mantém nesse padrão aqui, tá bom, chega. É muito comum nós padres empolgarmos conosco mesmos, com o que nós fazemos, que as pessoas começam a ver que a gente é um empreendedor dos projetos que a gente leva, que as pessoas convivem conosco e perguntam, será que esse padre crê no que fala? Será que ele reza?
O que dizem as pessoas que convivem conosco, nós padres, os escândalos que a gente está vivendo aqui em Goiás, não é? Das pessoas usadas pela religião para um empreendimento poderosíssimo de bilhões, e a tristeza de perguntar: será que a gente foi enganado na fé por esse ou por essa estrutura e essa instituição, por essas figuras poderosas que começam a aparecer assim mais do que Deus? Voltemos ao Evangelho, porque o texto de hoje não é simples, é um texto curtíssimo, mas dificílimo. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo. É sempre assim. Sentiram-se ameaçados, vamos reunir porque o trem vai sobrar para nós. E um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo. Ou, talvez a sua Bíblia traduza, para o pôr à prova, ou para fazer-lhe uma armadilha. Você que escuta sabe o quanto é triste conviver com uma pessoa que conversa com você te pondo à prova, te fazendo pergunta para fazer armadilha para você. Quanto é doloroso. Quanto o coração da gente começa a secar o entusiasmo quando você percebe que certas perguntas a pessoa não quer saber o conteúdo daquilo que você vai responder. Ela quer que você responda para que através do que você responder, ela te derrube. Como é ruim conversar com alguém que fala com você fazendo armadilhas. Imagine que o próprio Deus, Jesus, em Jerusalém, no templo, o próprio Deus, escutando a gente falar com Ele e sentindo em nós armadilhas. Hoje também é dia da gente pedir a Deus que tire de nós a perversa presunção de achar que nós temos mais a verdade do que os outros e que nós podemos conversar com os outros para armar-lhes armadilhas, ciladas, para colocá-los à prova e derrubá-los. Isso é muito comum nas relações de família, marido e mulher, até filhos com os pais, até na igreja se tem esse costume. E o comportamento é sempre falso. O começo da conversa, versículo 36, começam falando com Jesus, chamando-o de mestre. As pessoas falsas têm sempre fórmulas de apoio na autoridade. Sempre começa chamando a pessoa pelo título, achando que vai iludi-la. Qual é o maior mandamento da lei? Eles perguntaram uma coisa, pensando que Jesus se resume numa coisinha. Eu li uma coisa que me impressionou esses dias, dessa semana. Cuidado. Se você pergunta, Jesus te responde coisas que você não imaginaria ter perguntado. Cuidado. Ele sempre vai muito além do nosso limitado campo de visão. Cuidado com as perguntas que você faz a Jesus. Se você der ouvido, Ele vai te responder. E vai te alcançar numa proporção que você não estava preparado para a resposta. Cuidado. Qual é o maior mandamento da lei? Claro, eles, como bons fariseus, eles diziam que dos 613 versos de proibições e preceitos, nenhum deveria ser tirado
Nenhum deveria ser maior, nenhum deveria ser menor. Deveriam ser assumidos como se fosse um só, os 613 versos. Qual é o maior mandamento da lei? O que eles não imaginam é que da boca do coração de Jesus vai sair uma resposta impressionante. Você pode marcar aí com um lápis e uma caneta, depois ao longo da semana ou hoje mesmo, você pode aprofundar depois, Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Tanto no Deuteronômio quanto no Levítico, o contexto é o dos mandamentos, dos 10 mandamentos, da legislação maior, resumida nos 10 mandamentos, que tem o primeiro como o maior. Jesus respondeu, versículo 37, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Coração, alma, entendimento. Se você for em Deuteronômio 6:5, vai estar assim: coração, alma, entendimento. Desculpe, talvez a sua Bíblia traduza por coração, todo o seu ser, toda a sua força. Também, segundo Reis 23:25, repete essa tríplice forma: coração, alma, entendimento, ou coração, ser e força. O evangelista Marcos, nessa mesma provocação, o evangelista Marcos põe uma quarta força, ou uma quarta forma de amor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, o teu pensamento e toda a tua força. Que está muito dentro, o evangelista Marcos vai bem mais dentro da compreensão hebraica, da compreensão judaica da revelação bíblica. Essa amplidão. O coração é todo o campo dos sentimentos e das emoções. A alma, toda a dimensão espiritual e vital. O pensamento, toda a dimensão da razão. E a força, toda a dimensão física, corpórea, até material, podemos dizer. O evangelista Marcos é o que tem assim a resposta mais sisuda, mais completa, e você pode, se você quer amar a Deus assim, você pode enumerar as 4 formas de amor que Marcos elenca, que Jesus elenca no Evangelho de Marcos. Amar a Deus com o coração, toda a dimensão dos afetos, dos sentimentos, com toda a alma, toda a dimensão espiritual, mística e transcendental, pensamento, toda a dimensão cognitiva, da razão, da racionalidade, da inteligência e força, toda a dimensão física, corpórea e até a matéria do seu corpo transformada em amor. Eu gosto muito o que Paulo vai chamar amar de forma integral, amar, não tem nenhum pedaço meu. Eu repito muito isso aqui na igreja. Tem gente que ama com o coração, mas não ama com a alma nem com a razão, porque a inteligência está sempre lendo um monte de besteira. Ontem mesmo eu debatia com uma pessoa de classe média, bem instruída, mas eu disse: filha, vai ler filosofia, para que você ame a Deus também com o pensamento, com a inteligência, filosoficamente. Porque a pessoa ama com o coração, mas não ama com o pensamento. A inteligência dela é burra no campo do amor. No campo do amor que eu estou falando. Burra no campo do amor. Ama com a força física. O corpo é disciplinado nos desejos, nos assentimentos. Mas a alma não. A alma está sempre voada, perdida, etérea, esotérica. Às vezes ama com a alma e ama com a força, mas o coração é um lastro perdido, um lago
lago de poluição e de sujeira, de tudo quanto é tipo de sentimento. Então, é preciso desenvolver uma inteireza na forma de amar a Deus. Que nenhum pedaço de mim, nenhum pedaço de você escape a esse amor que Jesus apresenta como síntese do maior mandamento da lei: amor. E Jesus, como eu disse, responde coisas que você não imaginava ter perguntado. O segundo é semelhante a esse. Isso aqui é o mais forte. Isso não existia na compreensão do fariseu. Um mandamento semelhante ao primeiro. Um segundo semelhante a esse. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E ainda fecha Jesus dizendo, toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Colocar a Bíblia dependente, todos os outros versículos da Bíblia. E olha que nós temos mais Bíblia aqui do que os fariseus, que só tinham o Antigo Testamento. Nós temos todo o Novo Testamento. Jesus diz, olha, qualquer versículo na Bíblia, qualquer capítulo na Bíblia que você ler, você precisa torná-los dependentes desses dois mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si. Que eu queria também ampliar os três amores, amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. É um amor só, na vida mística, na vida espiritual. Os três amores. Querer bem assim não é pecado não. Só é ruim o querer bem a si, quando você tem dificuldade de projetar para o outro, para o seu próximo, esse amor, esse mesmo amor com que você se ama. Se esse amor com que você se ama, ele se torna fonte para amar o próximo, ame-se cada vez mais e aperfeiçoe-se nesse amor. Mas se esse amor com que você te ama, te distancia do próximo, te afasta do próximo, te diminui na comunhão com o próximo, põe esse amorzinho num gancho, renuncie a si mesmo, tome sua cruz. Copie o modelo de amor de Jesus, que do capítulo 14 de João até no capítulo 17, vai repetir muitas vezes o novo mandamento. Amarás ao teu próximo, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não é? Jesus é o modelo desse amor. Se você dá conta de amar o próximo como Jesus te amou, dando a vida por você, olhando e contemplando-o na cruz, você aprenderá esse amor. Só a cruz ensina que compreensão Jesus tem de amor a si, amor ao próximo e amor a Deus. Só a cruz. Nenhum outro livro, nenhum outro documento, nenhum outro decreto, nenhum outro texto, nenhum outro símbolo diz mais do que a cruz. Porque a cruz é síntese por excelência do amor a Deus, do amor ao próximo, do amor a si. Toda lei e os profetas dependem desses dois amores. Amar a Deus e amar ao próximo como a si, que eu gosto de traduzir na nossa linguagem portuguesa em três amores, para que você não crie forma fragmentada de entender o amor. É preciso amar o próximo, totalmente, de todo o coração. Não é uma recomendação para amar primeiro a si, para depois amar o próximo, mas amar como se ama a si. O mesmo gabarito, a mesma prova. Jesus dar igual importância, pode parecer uma simplificação, mas não é não. É a concentração. É dizer, a Bíblia depende desses dois. É ponto de conflito sério, irmã, irmão. Note que é a mesma coisa
amou Deus, amou o próximo, ou amou o próximo, já amou a Deus. Não é isso. Tem gente que pensa assim, não, eu amo o meu próximo, quem ama o próximo ama a Deus. Não é? Simplifica. Não, para mim o mais importante é amar a Deus. Amando a Deus, estou amando todo mundo. Não. É como dois braços do mesmo rio. Ou três fluxos de canais do mesmo rio, que se abrem numa larga, como a gente está vendo do Pantanal. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si. É preciso de uma interdependência. O amor a Deus, sem dúvida, deve ser uma realidade infinitamente superior a tudo. Até porque Ele é o único que merece um amor perfeito, que torna a gente até capaz de amar a gente com as imperfeições da gente e amar o próximo com as imperfeições do próximo. Sem dúvida que o amor a Deus é mais elevado. Jesus só amou-nos do tanto que nos amou, ao ponto de dar a vida, quando ainda éramos pecadores, não é assim que diz Paulo? Porque ele conheceu um amor elevado, o amor ao Pai. Então não se trata de amor ao meu próximo, eu estou vivendo a religião, mas o importante é viver o amor. Amor ao meu próximo, estou fazendo caridade no centro espírita, basta. Não é isso não, comadre. Volta aqui, porque o trem é mais elevado. O amor que Jesus reivindica é um amor que supera muitos equívocos por parte de nós na religião, que às vezes fazemos tanta violência por causa do amor que temos à nossa religião. Essa semana eu li muito e estudei muito aquele conflito lá da Armênia, que na verdade é uma guerra entre a Turquia e a Rússia. Os Yazid, que para nós aqui é muito parecido com os ciganos, uma religião, uma etnia antiga, que tem uma forma de viver a fé, odiados pelos cristãos e odiados pelos muçulmanos. Imagina você encurralado numa região de montanha, não é? No território do Cazaquistão, sendo quase todos armenos e odiados por cristãos e odiados por muçulmanos. Sobra o quê? E eu li e vi muito documentário das mulheres, das meninas, 12, 13, 15 anos, as esposas dos homens que vivem na roça, nas montanhas, roubados por cristãos e roubados por muçulmanos e vendidos por 12, 15 dólares para serem violentadas sexualmente por muitos homens. Dos dois lados dizendo, nós estamos fazendo isso com vocês porque vocês são pagãs e vocês prestam culto ao Deus que é o pavão, que é muito associado à figura de Satanás nas mitologias. Imagina. Cuidado com esse amor a Deus, que jamais autorizará alguém ser violento. A perversidade da violência é exatamente o grito de Deus, falando para nós que onde houver violência, não há amor. Queria chamar você, porque Jesus cita Deuteronômio 6, 5, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, alma e entendimento. O livro de Deuteronômio apresenta Deus de uma maneira muito nova para os 5 primeiros livros da Bíblia. Deus, no livro do Deuteronômio, é o Deus que ama o seu povo. É também o Deus que se é possível, que pode
e que deve não só temer, mas Deuteronômio inaugura uma compreensão absolutamente nova. É um Deus que se pode amar. Isso é novo. Também para os judeus, a doutrina do Deuteronômio causou grandes solavancos. Deus, no livro do Deuteronômio, é um Deus que ama, mas é um Deus que se pode amar, ser amado por nós. Jamais se ouvira dizer isto antes no ambiente do povo da Bíblia, antes do Deuteronômio. O livro do Deuteronômio desenvolve temas contínuos: amar a Deus, procurar a Deus, servir a Deus, praticar e guardar o mandamento por amor a Deus, escutar a Deus, voltar-se para o teu Senhor, o seu Deus que te ama. O livro do Deuteronômio, se você quer estudar o Antigo Testamento, tenha-o como o coração do Antigo Testamento, porque ele apresenta formas concretas de amar a Deus e o próximo. Ele é um coração do Antigo Testamento, na forma de desenvolver o tema do amor, que eu quero ainda tocar seu coração com o tema do amor. Vamos lá? Amar a Deus e amar o próximo. Esse tema do amor, ele é um tema frágil, porque ele derrete a gente na emotividade, nas lágrimas, nos arrepios, no sentimentalismo muito facilmente. Nós deveríamos elevar o tom do amor. O amor é uma coisa que passa pela derme, Fernando Pessoa tem uma frase assim: de que vale as sensações se existe uma causa exterior para ela. Que é quase que querer uma absolutização do si mesmo. O amor não é ruim porque arrepia e chora, mas o amor não é só arrepio e choro. Amar, na perspectiva do Novo Testamento, significa centrar a vida em Deus. Amar a Deus e amar ao próximo significa centrar a vida em Deus. Viver tudo desde a sua vontade e a partir do coração de Deus. Amar a Deus significa centrar no essencial para desprender dos acréscimos secundários. As religiões e o cristianismo e o catolicismo correm constantemente riscos de a gente começar a colocar o amor nos penduricalhos, nos acréscimos secundários, porque eles são mais palpáveis. A reza, o terço, não é? A imagem, o santinho, a medalha, não é? O livrinho que a minha avó deu, então eu rezo porque tem quase que uma força sobrenatural nesse livrinho, porque esse livrinho já passa, tem muitas lágrimas da minha avó, da minha mãe, da minha bisavó nele, e aí perde toda a transcendência. Você começa a criar vínculo com a materialização de uma pessoa, de uma história ou de uma linhagem. Cuidado! Jesus desce à profundidade externa do amor para elevar a altura absoluta do amado, o Pai e o próximo. Não só o compêndio da lei, a norma e a regra. O amor é a lei também, é também um mandamento, mas o amor é síntese da vida, é síntese do ser, coração, alma, mente e força. O amor é síntese do seu ser. Amar com o coração, amar a partir de hoje, com minha luz e com minha sombra. O coração nosso tem sempre sombras. Amar a Deus com todo o coração, e olha que é o primeiro amor,
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. Amar de um lugar que vem também sombra. Um Deus que diz, olha, seu coração tem um monte de coisinhas lindas, mas também tem um monte de penduricalhos frágeis. Eu aceito esse amor que vem daí. É amar com as fragilidades de uma vida que progride na relação com Deus e com o próximo. Não espera ser puro, perfeito, pronto, mas caminha. Não é aquele perfeccionismo dos fariseus, das normas, das tradições religiosas, do modo de vestir, do modo de comer, do modo de lavar copos e pratos e jarras, por dentro e por fora. Amar com o coração é o amor que é assistido pela graça do amor que vem de Deus e que projeta-nos para o eterno. Um amor que nos alcança em meio às nossas imperfeições. Não é lei, rito, não é puritanismo, não é moralismo, não é perfeccionismo. Jesus diz, quando o Filho do Homem for elevado na cruz, atrairá todos a Ele. Quando eu for elevado no lenho, atrairei todos a mim, dependendo da tradição, a tradução da sua Bíblia. Amor do coração de Jesus é amor que não é ameaça, não é castigo, mas também não é controle pelo medo. Entra em nosso interior, habita-nos, nos faz capazes de acolher o amor que primeiro vem de Deus. Amar a Deus, amar a si e amar ao próximo é um amor que primeiro vem de Deus, procede dele. Nós só amamos um amor divino porque abrimos-nos a um amor sobrenatural que nos toca. Se você pegar as escrituras e levá-las para um engenho de cana, ou um moinho de trigo, ou para o lagar da uva, e você espremer as sagradas escrituras, se você moer a Bíblia, vai sair um sumo que se chama amor, uma seiva que se chama dom, gratuidade, generosidade, salvação. Não vai sair regra, lei, norma, letra. Não. Não vai sair berro de Deus dizendo, está errado, está errado, está errado. Faça assim, faça assim, faça assim. Aquela cena terrível de um pai lá em Rio Verde que tomou as redes sociais, o filhinho de 4 anos, os pais separados, o menininho na roça, de 4 aninhos. Eu chorei tanto. Carregando 2 ovos, o menininho de 4 anos deixa o ovo cair no chão, e o pai com o celular na mão, obriga o menino a lamber e a beber o ovo no chão, com terra e tudo, dizendo, vira homem, rapaz, não sou igual a sua mãe, não, aqui não encosta não, aqui não alisa não, lambe aí para você aprender a fazer as coisas, é assim que faz homem. Não é esse amor, não, não. Mas eu chorei tanto com aquilo. A voz daquele menininho dizendo tá, e lambendo o chão, me fez chorar muito essa semana, porque é uma violência que essa criança vai guardar para o resto da vida. E quando na catequese alguém for ensinar para ela que o papai do céu a ama, ela vai lembrar do papai dela dizendo, lambe o chão e come esse ovo quebrado no chão para você aprender a virar homem. Amor que Jesus fala é um amor que unifica a partir do mais profundo. É um amor que dá unidade. É um amor de um pai que pegaria aquela criança, abraçaria e daria um beijo dizendo, bebê, você errou, mas o papai também errou querendo de você com 4 aninhos que você dê conta de responsabilidades que você ainda não tem. Você errou, mas o papai errou mais porque casou com uma mulher que não deu conta de sustentá-la como esposa, e nós estamos separados, e sua mãe está no outro mundo, e eu estou no outro mundo com você, sozinho. O amor estimula, o amor dinamiza o que há de melhor
em nós e em cada ser. O amor estimula e dinamiza o que cada um tem de melhor. O amor não rebaixa, o amor não humilha. O amor dá clareza, o amor limpa, o amor purifica no derramamento de si e não no peso sobre o outro, na humilhação de um menino de 4 anos ou de um idoso tremendo e deixando as coisas cair porque perdeu as forças. O amor desperta capacidades adormecidas. O amor realiza novidades surpreendentes do ver bem aí, simples, bem assim, tão próximo, tão como um próximo, como a si mesmo. O amor de que Jesus fala que devemos amar ao Pai é um amor que brota do coração, mas que se derrama sobre a alma, sobre a razão, sobre o corpo. O amor de Deus é um amor que a gente só aprende olhando como Deus ama e tem amor pelo humano. É o que a gente chama na Bíblia de o amor ágape. O amor desinteressado, gratuito. Um rio que banha generosamente toda a terra, ainda que queimada, ainda que arada, ainda que jogado adubo químico e jogado veneno. Um rio que corre para alargar e fecundar vales. Um amor que purifica, que resgata, que restaura. Um amor que olha para nós em nossas marcas de pecado e de miséria. Um amor derramado em sangue brotado no coração de Jesus, traspassado pela lança na Sexta-feira Santa, e que cai sobre nós e nos devolve a identidade original e nos devolve para o jardim. Esse é o amor. Imagem e semelhança de Deus, amor, que é puro amor. Deus é amor ativo, gratuito e livre. Deus e o amor dele não é determinado pelo valor de quem o ama e por isso recebe de Deus uma obrigação de devolver para mim, que o amei e que dei dízimo e oferta e obriga-o a me amar. Não é essa a teologia dos fariseus e saduceus, não. Amou-nos, já disse, quando ainda éramos pecadores. O ser humano ama quando se abre a esse amor, quando acolhe e aceita esse amor, e se encharca nesse amor, e se embriaga nesse amor, mas não para em si, se torna um canal, uma fonte, um rio que desce até o mais próximo, e ama o próximo da mesma forma com que foi amado. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmã, irmão, permita esse amor. Se você tem uma cruz aí na sua casa, pegue essa cruz, abrace essa cruz, beije essa cruz e diga a Jesus o que ele disse aos saduceus. Vocês estão no erro porque vocês não conhecem nem as Escrituras nem o poder de Deus. Diga a Jesus, eu estou no erro porque não conheço o seu amor revelado nas Escrituras. Não conheço o seu amor revelado no poder de Deus. Dá-me, por sua cruz e por seu sangue, a graça de conhecer esse amor, que é mais do que sentimento, é mais do que emoção, é mais do que arrepio, é bem mais forte. Passa também por nossas lágrimas, mas é mais do que elas. Inclusive, são nossas lágrimas, também são nossos sorrisos e nossas gargalhadas. É mais,
porque alcança-nos num nível bem mais elevado. Faça a sua oração e peça de Jesus a graça de amar a Deus, amar a si, amar ao próximo, com esse amor que é Deus. Deus é amor. Ame esse amor, que é eterno e que é Deus. Incline a sua cabeça, feche os olhos, fique um longo tempo em oração. Talvez você nunca tenha dado a você o tempo que você precisa para pensar nesse amor e nessa forma de amar a Deus, amar a si e amar ao próximo. Ocupe-se agora com esse amor, generosamente. Dê a você esse tempo e pense e reze esse amor. A bênção. Irmã, irmão, para começar uma semana nova, precisamos nos colocar nas mãos de Deus para enfrentar tudo com a força desse amor. Um amor que não escapa nenhum pedaço nosso. O coração, a alma, a razão, a força física. Nenhum pedaço seu fique fora desse amor a Deus. E assim não vai ficar fora nenhum pedaço seu sem ser amado por você mesma, cuidado por você no que você é, mas também não ficará fora nenhum pedaço do seu próximo. Todo amor para ser amor em tudo e para tudo como Deus quer. Invoquemos a bênção, a graça de ser a fonte desse amor ao longo desta semana. O Senhor esteja convosco. Inclinai-vos para receber a bênção. Que o Deus de toda consolação disponha na sua paz os vossos dias e vos conceda as suas bênçãos. Amém. Sempre vos liberte de todos os perigos e confirme os vossos corações em seu amor. Amém. Assim, ricos em esperança, fé e caridade, possais viver praticando o bem e chegar felizes à vida eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Tenha um domingo feliz, uma semana abençoada. Fique em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.